Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta, dando continuidade ao estudo da maravilhosa análise sintática. E no vídeo de agora, nós vamos começar a analisar o segundo termo da oração, que é o predicado. O que você tem que lembrar? Até agora a gente falou que existem dois termos essenciais da oração. Vale dizer, o sujeito, já visto nos 4 vídeos anteriores, e agora também o predicado. O que a gente falou a respeito do sujeito? Falamos, então, que o sujeito não tem nada a ver com aquela história que a tia Maricléia contava pra gente, que tem que ser papai, mamãe, vovó. Não, o sujeito não é necessariamente um agente da ação verbal. O sujeito é uma estrutura da oração. Você tem que colocar na sua cabeça que sintaxe é sinônimo de estrutura. E por que eu bato muito nessa tecla? Eu bato nessa tecla pelo simples motivo de que nós aprendemos praticamente tudo errado na nossa escola. Imagina teu pai vendo isso, pagou para você os melhores colégios e descobre agora que você aprendeu praticamente tudo errado, meu filho. Pois é, a análise sintática é uma das matérias, sem sombra de dúvida, que o aluno tem mais dúvida. E por que isso acontece? Porque ele aprende tudo errado, ele aprende a raciocinar de maneira equivocada. Quando a gente fala em sintaxe, a gente está falando na estrutura da oração. Então, você tem que raciocinar, aplicar os seus conhecimentos, tendo em vista um aspecto estrutural. Só isso. O problema é que a gente costuma misturar a análise sintática com a semântica. E aí dá problema. Porque se na semântica eu tenho a significação de um termo, na análise sintática nem sempre eu tenho essa significação. Ou seja, eu não preciso, para ter um sujeito, eu não preciso ter alguém praticando aquela ação, eu não preciso ter um ser praticando aquela ação. Foi isso que a gente viu nos vídeos anteriores, né? O sujeito é uma estrutura, essa estrutura é determinada pelo verbo, e quando esse sujeito vem expresso por uma palavrinha, então essa palavrinha tem que ser representada por uma classe gramatical que possa ser sujeito. Quais são essas classes gramaticais? Substantivo, na maioria das vezes, função nata do substantivo é ser núcleo de função sintática, ou uma palavra equivalente. O que é palavra equivalente a um substantivo? Um pronome ou uma palavra substantivada. Pronto. Então, quando o substantivo é um termo nominal, quando ele aparece, né, ele tem que vir apresentado, ele tem que vir expresso por uma dessas 3 palavras. Porque o que nós vimos até agora? Vimos que o sujeito nem sempre aparece. Essa é a grande questão. O sujeito nem sempre aparece. Tranquilo, galera? Joia. Então, olha só, vamos prosseguir aqui agora com o nosso segundo termo essencial de uma oração. Lembrando que nós combinamos que essencial é aquilo que não pode faltar. Então, toda oração tem um sujeito e um predicado. Mesmo que esse sujeito nem apareça, mesmo que esse sujeito nem apareça em um aspecto vocabular, mesmo que não tenha uma palavra exercendo a função de sujeito, você vai ter uma estrutura que caracteriza um sujeito. Isso já foi visto na primeira parte do nosso módulo. Agora, analisando o segundo termo essencial da oração, que é o predicado. Como é que você vai definir predicado? Pode anotar aí no seu material a definição de... Aliás, não precisa anotar, já está aqui. Olha aí, mamão com açúcar. Predicado é tudo aquilo que não faz parte do sujeito. Se não for sujeito, obrigatoriamente vai ser predicado. Então, você primeiro identifica o sujeito. Não sendo sujeito, o resto, todo o resto vai ser predicado. Detalhe, é no predicado que aparece o verbo de uma oração. Pode anotar? Tome nota, coloca aqui um OBS no seu material e escreva aí, ó. É no predicado que aparece o verbo da oração, tá? O predicado contém o verbo da oração. Então, isso significa dizer o seguinte, que o predicado é um termo essencial da oração exatamente porque ele tem a marca da oração. Lembra? O que é a marca de uma oração? Um verbo. Quando eu tenho verbo, eu tenho a caracterização de uma oração. E o que aparece, né? Onde fica esse verbo? Este verbo fica no predicado. Então, o verbo faz parte do predicado. Se eu tenho um verbo ali, eu tenho uma oração. E dentro desta oração, onde estiver o verbo, ali será o predicado. Então, aqui, esse exemplo a gente já analisou nos blocos anteriores. O leão fugiu do mercado. O sujeito é o leão. Então, o que não é sujeito? Já está de vermelhinho aqui, ó. Fugiu do mercado. Tudo isso aqui é o predicado. Aí, o que tem nesse predicado, nós vamos ver já, tá? O cabelo dela era vermelho. Quem é o sujeito? O cabelo dela. Então, beleza. Tudo que não for sujeito vai ser o predicado. Olha só, era vermelho é o predicado, tá bom? Então, galera,
a definição de predicado é isso, tudo aquilo que não fizer parte do sujeito, e fica a nossa observação já devidamente anotada aí para vocês, que o verbo faz parte do predicado. Desse modo, vamos prosseguir, avançar mais um pouquinho. Olha agora os tipos de predicado. Fica tranquilo, né? O quadro está bem baiano, mas tudo bem. Olha só, se para o sujeito existem 5 tipos de sujeito, para o predicado, sua vida facilitou um pouquinho, só existem 3 tipos de predicado. Só que antes da gente efetivamente explicar o tipo de predicado, eu vou até tirar daqui, porque o aluno tem uma mania de, quando a gente fala não olha para cá, ele olha para cá, né? Então, eu vou até tirar daquilo para você ainda não prestar atenção naquilo. Anota assim no seu material, olha só. A classificação de um predicado depende do tipo de núcleo que ele tem. Ponto. Essa é a primeira frase. A classificação do predicado depende do tipo de núcleo que ele tem. Ponto. Só podem ser núcleo de um predicado. 2 pontos. Professor, está muito rápido. Não está não, que essa aula é online, você pode pausar e anotar. Então vai, a classificação de um predicado depende do tipo de núcleo que ele tem, ponto na mesma linha. Só podem ser núcleo de um predicado. 2 pontos. Agora você vai anotar em caps lock, com aquelas letras garrafais, vai passar aquela canetinha lumicolor da Barbie. Primeira coisa que você vai anotar, verbo de ação. Primeira coisa, anota, depois você entende, confia em mim. Verbo de ação, tá? Então, estamos anotando, não tem que olhar para cá, não tem nada interessante aqui por enquanto. Verbo de ação e, aí bota caps lock de novo, predicativo. Verbo de ação e predicativo. Então, vamos lá. O verbo de ação, de uma forma muito tranquila, eu me sinto aqui sem nenhuma obrigação de falar para você o que é. Por quê? Porque isso já foi visto nos blocos anteriores. Eu mostrei para você lá no estudo da transitividade verbal como classificar um verbo, dizendo que esse verbo ele pode ser um verbo que indica estado ou um verbo que indica ação. Deixei isso muito bem claro para você. Então, veja bem, todo verbo que indica ação é núcleo de um predicado. Meu amigo, você lembra que diante de um verbo, a gente segue o seguinte caminho. Ou esse verbo indica estado, e aí ele está ali para ligar 2 núcleos, ou esse verbo indica uma ação. E eu falei para você, pode ser uma ação física, né? Uma ação que se exterioriza. Pode ser uma ação mental, pensar, gostar, meditar, refletir. Todas essas são ações. Pode ser até mesmo uma ação sentimental, né? Gostar, odiar, amar, também são ações. Então, cuidado para não achar que a ação ela tem que obrigatoriamente se exteriorizar de alguma forma. Isso aí é lenda urbana. Joia? Beleza, galera? Então, são essas 2 as palavras, as estruturas que podem ser núcleo de um predicado. A anotação que você tem no seu material é de extrema importância para que nós possamos avançar no nosso raciocínio. Então, vamos entender o que você escreveu aí. Bom, você escreveu que a classificação de um predicado depende do tipo de núcleo que ele tem. Joia. Então, significa que, se diante desses núcleos eu vou poder classificar o meu predicado, eu preciso saber como é que cada um desses núcleos se vincula ao tipo de predicado. Veja, vocês têm 2 tipos de núcleo de predicado. Existem só 2 coisas. 2 coisas em todo este cosmos que podem ser núcleo do predicado. E aí você, pelo amor do que você acredita, não invente uma terceira coisa. Tá legal? Porque a análise sintática, tudo bem, não é mamão com açúcar, mas também o aluno às vezes gosta de complicar. Siga esta regra. Somente estas 2 coisinhas podem ser núcleo em um predicado. E você anotou no primeiro caps lock, verbo de ação. E no segundo caps lock, predicativo. Então, beleza. O verbo de ação, se você está em dúvida, amiguinho, tu vai voltar nos vídeos anteriores e vai assistir especificamente aquele que trata da transitividade verbal, porque é nele que eu explico tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo mastigadinho, como é que você classifica um verbo. Então tá, você já sabe que diante de um verbo de ação, ele vai ser núcleo do predicado. Logo, um verbo de ligação pode ser núcleo do predicado? Me responda, por favor, que eu quero que você responda alto e uníssono para eu ouvir daqui. Não, claro que não. É o raciocínio a contrário senso, óbvio. Se eu falo para você que somente o verbo de ação pode ser núcleo de um predicado, se você estiver diante de um verbo de ligação, este verbo será núcleo de um predicado? Não. Então, observem, em que pese eu sempre ter um verbo no meu predicado, nem sempre este verbo será um núcleo. Olha que raciocínio lindo, maravilhoso. Isso é totalmente acessível à sua inteligência. Em que pese eu ter sempre o verbo dentro do predicado, o verbo faz parte do predicado, nós anotamos isso na observação, nem sempre este verbo será o núcleo do predicado. Joia? Só se for um verbo de ação.
De onde vem isso, professora? Se você se recordar, quando a gente estudou a transitividade verbal, eu falei para você exatamente que um verbo de ligação, ele não tem semântica forte. Um verbo de ligação tem semântica fraca. O que significa dizer que este verbo está ali apenas para ligar. Por isso mesmo que ele recebe o nome de verbo de ligação. Ele está ali para fazer uma ponte entre dois núcleos. Lembra que a núcleo nós associamos a ideia de algo principal, algo essencial. Então, eu tenho um núcleo, tenho um outro núcleo, e como é que eu ligo estes dois núcleos? Por um verbo de ligação. Um verbo que tem semântica fraca por indicar estado, um estado permanente, um estado provisório, uma alternância de estado, uma mudança de estado, uma continuidade de estado, entendeu? Então, ela é, ela está, ela permanece, ela continua, ela tornou-se, ela continuará, enfim. Verbos que indicam estado são verbos de ligação. Estes verbos não fazem parte do núcleo do predicado. Muito bem, então, doutores. Primeira coisa que faz parte do predicado, do núcleo, é o verbo de ação. E qual foi a segunda coisa que você anotou aí no seu material quanto ao núcleo de um predicado? O predicativo. Esse você ainda não ouviu falar. Então, eu vou te apresentar rapidinho o que é um predicativo, porque depois, em momento futuro, ainda neste módulo, nós vamos detalhar o que vem a ser essa função sintática, ok? Vamos lá. Predicativo, você vai anotar o seguinte no seu material. Predicativo é um termo que indica característica. É um termo que indica característica. Às vezes eu costumo dar como sinônimo de característica qualidade. Só que nem sempre eu gosto deste sinônimo, porque o aluno, ele associa qualidade a algo bom, a algo positivo. E nem sempre é assim. Sinônimo de característica, de fato, é qualidade. Mas a gente, no dia a dia, está acostumado a usar a palavra qualidade para fazer um juízo de valor positivo, né? Ah, você tem muitas qualidades, e aí o antônimo disso passam a ser os defeitos, né? No entanto, aqui, qualidade é também sinônimo de característica, mas eu prefiro que você entenda que predicativo é uma característica. Característica boa, característica ruim, não importa, é uma característica. Então, palavras que caracterizam outras, e aí você tem que se lembrar do nosso módulo de quê? De classes gramaticais. Porque lá no nosso módulo de classes gramaticais, eu mostrei para você que o adjetivo é uma classe gramatical que se relaciona com um substantivo, sendo este substantivo o núcleo dessa relação e sendo esse adjetivo o satélite dessa reação. Ou seja, este adjetivo vai concordar em número, em gênero com esse substantivo e vai caracterizar esse substantivo. Beleza? Então, olha só o resultado prático disso. O resultado prático disso vai ser o seguinte. Um predicativo, na maioria das vezes, será representado morfologicamente por quem, gente? Por um adjetivo. Lógico. Se o adjetivo é a classe gramatical, olha o raciocínio integrado a partir de agora, pega o módulo de classes gramaticais. Se o adjetivo é a classe gramatical, que tem por definição, por essência, caracterizar um nome, ou seja, indicar uma característica a um substantivo ou a um equivalente, então, se é o adjetivo a palavra que indica característica, só que sendo adjetivo uma definição morfológica, sintaticamente, o que eu vou ter? Um adjetivo exercendo o papel, exercendo a função sintática de predicativo. Portanto, senhores, predicativo nada mais é do que um adjetivo, na maioria das vezes, que exerce a função sintática de predicativo. O adjetivo que caracteriza um substantivo, na sintaxe, recebe o nome de predicativo. Você tem que se lembrar que as palavras elas têm classificações diferentes a depender da área da gramática. Então, eu tenho a classificação morfológica, que é a classe gramatical, passa por uma daquelas 10 classes gramaticais vistas no nosso módulo 2, eu acho, 2 e 3, e eu tenho a classificação sintática, que é aquela palavra aplicada a um contexto. Aplicada a um contexto. E aí, nesse contexto, ela pode exercer papéis diferenciados. Esse é o X da questão. Então, o predicativo, né, em apertada síntese, eu poderia dizer que é
um adjetivo que caracteriza um nome na oração. No futuro, nós vamos ver que nem sempre isso é adjetivo, na maioria das vezes é adjetivo, mas pode ser também uma outra palavra. Enfim, quaisquer palavras que caracterizem um nome ou um pronome serão, sintaticamente, um predicativo. Muito bem, senhores, agora então você tem essa nova informação importantíssima, que é a seguinte: duas coisas em todo o cosmos podem ser núcleo de um predicativo. A primeira delas, verbo de ação. E a segunda delas, predicativo. Ok. E agora, diante dessa informação, você vai começar a classificar os 3 tipos de predicado. Então, eu vou passar para esse slide, que é o que a gente vai trabalhar. E vou voltar para o anterior, que você vai ver que, por inferência, você vai acertar tudo que está nesse slide. Vamos lá. Se eu digo para você, existem 3 tipos de predicativo. Joia? O primeiro predicativo é o chamado predicativo nominal. O segundo é o chamado predicativo verbal. E o terceiro é o predicativo verbo nominal. Ó, vai juntando as informações. Acabamos de anotar no nosso caderno que a classificação de um predicado, ela depende do tipo de núcleo que ele tem. Você também anotou que só podem ser núcleo de um predicado, verbo de ação ou predicativo. E agora você tem os 3 tipos de predicado: nominal, verbal e verbo nominal. Então, responde para mim que eu quero ouvir você aí da sua humilde residência. Quando eu digo que um predicado é nominal, qual é o núcleo que ele tem? Um verbo de ação ou um predicativo? Resposta: um predicativo. Lógico. Olha como o nome sugere. O núcleo de um predicado nominal é um nome. Pô, Rafaela, mas você não falou que o predicativo é um adjetivo? Sim. E o adjetivo é um nome? Sim, também. Recorde-se você que, diante de uma diferenciação entre o que é nome e o que é verbo, eu considero como nome 3 classes gramaticais: substantivo, adjetivo e advérbio. Logicamente, o pronome também, porque o pronome é equivalente do substantivo. Então, essas palavras, essas classes gramaticais são diferentes do verbo. Então, quando você estiver diante de uma estrutura nominal, é uma estrutura que não tem verbo. Estas classes gramaticais, como não se comportam como verbo, são classes nominais. Muito bem. Então, olha só, o predicado nominal tem qual núcleo? Um verbo? Não teria sentido. A língua portuguesa, tudo tem sentido na língua portuguesa. Então, um predicado nominal, teria algum sentido o núcleo dele ser um verbo de ação? Não teria nenhum sentido. Mas aí vamos lá. Se todo predicado tem que ter um verbo, e se o predicado for nominal, significa que ele não tem núcleo de ação, verbo de ação. Então, qual verbo ele tem? Ora, se só tem 2 tipos, verbo de ação e verbo de ligação, qual é o verbo que ele tem que ter? Verbo de ligação. Agora, você precisa anotar, você precisa decorar que um predicado nominal tem verbo de ligação? Não. Você precisa decorar que um predicado nominal tem um núcleo que é um nome. E que nome é esse? O predicativo. Mas peraí, o predicado também tem que ter um verbo, certo? Certíssimo. Só que, se for um verbo de ação, vai ser núcleo. Como o predicado nominal não tem o núcleo sendo verbo, então que tipo de núcleo que ele tem? Verbo de ligação. Não, que tipo de verbo que ele tem, perdão? Verbo de ligação. Esse é o predicado nominal. Agora vamos lá, o segundo predicado, predicado verbal. Que tipo de núcleo que você acha que ele vai ter? Vamos lá, que essa pergunta é muito difícil. Você acha que o predicado verbal, o núcleo dele vai ser um verbo ou vai ser um nome? Responda verbo, lógico. Então, o núcleo de um predicado verbal é um verbo. Só que você escreveu no seu caderninho. Quais verbos podem ser núcleo de um predicado? Verbo de, está em caps lock, ação. Então, lógico, galera, qual é o núcleo de um predicado nominal, de um predicado verbal? Só o verbo, um verbo de ação. E agora vamos para o terceiro tipo de predicado. Cuidado, que a pergunta também é muito difícil. É o predicado verbo nominal. O que essa palavra sugere? Verbo nominal. Quantos núcleos tem esse predicado? 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou n fatorial? 2, né, gente? Predicado verbo nominal. É o predicado que tem 2 núcleos. Um verbo e um nome. Quem é o verbo que é núcleo do predicado? Verbo de ação. Quem é o nome que é núcleo do predicado? Predicativo. Então, acabou. O predicado verbo nominal tem um verbo de ação e um predicativo.
O predicado verbal tem um verbo de ação e não tem predicativo. E, por sua vez, o predicado nominal, ele tem um predicativo e não tem verbo de ação. O verbo que ele tem é de ligação. Beleza? Agora sim, vamos olhar aquele slide e você vai ver que agora isso aqui não é mais novidade para ninguém. Olha lá, tipos de predicado, então. Primeiro, nominal. Qual é o núcleo desse predicado? Um nome. E qual é o nome? Quando eu falo que o núcleo é um nome, o núcleo é sempre um predicativo. Claro que se o núcleo dele é só um nome, mas ele tem verbo, porque todo predicado, lembra que eu falei? O verbo se encontra no predicado. Então, qual é o verbo que ele tem? Verbo de ligação. Então, olha as características do predicado nominal. Ele tem um verbo de ligação e ele possui predicativo. Mas ele tem um verbo de ligação? Claro, galera. Todo predicado tem um verbo. Todo predicado tem um verbo. O que você tem que lembrar é que ele pode ter um dos dois tipos de verbo. Ou verbo de ligação ou verbo de ação. Verbo de ligação nunca é núcleo. Então, se aqui o meu único núcleo é um nome, aqui eu tenho que ter um verbo de ligação, porque o verbo de ligação não é núcleo. Vamos ao exemplo? Ela estava cansada. Olha só o que eu tenho. O meu sujeito é ela, então o meu predicado é tudo aquilo que não é o sujeito, então é isso aqui, estava cansada. Aí eu vou e analiso o meu verbo. E olha só o que eu tenho. O verbo estar é um verbo que indica estado ou ação. Esse verbo indica estado. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. Verbo de ligação é núcleo? Não é núcleo. Só é verbo, mas não é núcleo de predicado. Então, eu já sei que isso aqui não é núcleo de predicado. E aí eu tenho a palavra cansada. A palavra cansada é predicativo? Sim, é predicativo. Vamos ver se vai dar certo. Por que que essa palavra é predicativo? Porque o predicativo, lembra que eu falei, é um adjetivo. Nossa, vamos lá. O predicativo é um adjetivo na maioria das vezes e é a palavra que indica característica. Olha só, essa palavra cansada não indica a característica dessa pessoinha aqui, ó, essa tal de ela? Exatamente. Olha como essa palavra indica a característica dessa pessoa aqui. Então, acabou. Se indica característica dos senhores, é um predicativo. Então, olha o que eu tenho nesse predicado. Um verbo de ligação, que não é núcleo, e um predicativo. Predicativo é núcleo. Então, o meu predicado é nominal, porque o núcleo dele é um nome. Agora, dá uma olhada no exemplo de baixo. Ela anda cansada. Vem cá, esse verbo andar, ele indica estado ou ação. Aí, sabe o que você vai ter que dizer? Você vai ter que dizer assim, ó, depende, Rafaela, porque a transitividade de um verbo não é fixa, como você falou em aulas anteriores, e eu tatuei no meu corpo, porque foi isso que eu falei para você fazer. Tatue no seu corpo, meu filho, se você não for capaz de colocar isso na sua memória de longo prazo, tá? Ó, o verbo andar, a transitividade dele depende, porque se você pensar no andar, de movimentar as pernas, né, e ir para algum lugar, esse verbo é um verbo que indica ação. Beleza. Só que aqui, quando eu digo ela anda cansada, você concorda comigo que esse verbo andar ele tem uma outra significação? Lógico que você concorda comigo, você não é doido de discordar. Então, o verbo andar aqui, ele tem qual significação? Significa um estado. Olha, ultimamente ela está cansada, né? Um estado que vem se repetindo, um estado de continuidade. Nos últimos dias ela está cansada, está com a aparência aí meio down, né? Meio emo, enfim. Aquele momento da vida dela meio depresinha. Então, esta é a ideia. O verbo andar aqui não é aquela ação física, entendeu? De caminhar, sinônimo de caminhar. Então, veja, galera, mais um exemplo em que a transitividade do verbo não é fixa. Você tem que lembrar disso. E aí, olha só o que a gente tem. Ela anda, mais uma vez, verbo de ligação. Verbo de ligação é núcleo de predicado? Não. Pô, mas eu tenho que ter um núcleo. Um predicado sempre tem núcleo, tá? O predicado sempre tem núcleo. Não inventa de querer um predicado sem núcleo, não. Aí, você, então, tem agora a palavrinha cansada. De novo, a gente já viu, aqui não tem mistério. Palavra cansada é um adjetivo. Palavra cansada se refere aqui a este ser, ela. E aí,
De novo, eu tenho um predicado, olha só, nominal. O núcleo do predicado nominal é um nome, e aí por nome você vai entender predicativo. O importante é você perceber que não tem predicado sem núcleo. Não existe predicado sem núcleo. Deu para você entender o que é um predicado nominal? Acredito que sim. Em razão do nosso tempo, eu vou deixar para falar dos outros 2 predicados no próximo vídeo, porque senão não vai passar muito dos 30 minutos. Eu sei que não é muito legal, acho que é a primeira vez que isso acontece todo o nosso curso, mas eu sei que também que você não vai ficar com raiva de mim, não, porque se você ficar com raiva de mim, eu faço macumba e você não passa. Então, já, no próximo bloco, a gente vê predicado verbal e predicado verbo nominal. Você não vai morrer por causa disso. Até lá, um abração.